A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Uma alegria estar aqui para dar sequência ao tema que nós começamos no último programa e que se refere à questão da vergonha. É um tema que está presente na nossa vida de um modo geral. Quem nunca experimentou a vergonha? Aliás, a vergonha tem uma dimensão psicológica, pessoal, e também tem uma dimensão social, porque ela ocorre não apenas no plano da subjetividade pessoal, quando o indivíduo lida com as suas emoções, com as suas ideias, seus pensamentos, suas atitudes. Ela também se dá num contexto social, de relação humana, quando nós interagimos dentro dos vários contextos sociais. Tem uma dimensão ética, portanto. A pessoa se envergonha do que fez, e isso, obviamente, pode ter um aspecto positivo, porque leva essa pessoa a rever as suas decisões, suas atitudes, para que ela possa refazer caminhos, corrigir atitudes. Ainda dentro desse horizonte mais social, a vergonha pode resultar de dificuldades no processo de inserção nesse mesmo contexto sociocultural. Quando uma pessoa se sente não pertencendo a uma sociedade que está organizada em torno de conceitos e preconceitos, práticas de exclusão, isso pode ser uma ameaça à própria identidade. Então a pessoa que se sente excluída, ou ainda de forma mais dolorosa e difícil, quando ela é alvo de um preconceito, ela pode, no campo da sua identidade, se sentir como aquela pessoa que não pertence. Isso gera vergonha, constrangimento, inadequação. Então a gente está muito além da dimensão pessoal, compreendendo que, dentro desse horizonte, a vergonha é uma questão social muito grave, que deve ser vista, que deve ser analisada. Estão aí os estudos no campo da sociologia, da antropologia, mostrando que a forma como uma sociedade está organizada, isso pode gerar repetindo aqui a expressão, uma sensação de que a pessoa está inadequada, quando na verdade é direito dela pertencer a essa sociedade, ter acesso aos seus direitos. Então a pessoa fica constrangida, envergonhada, por conta dessas forças sociais movidas pelo preconceito, como dissemos, pelas práticas de exclusão. Esse é um tema delicado que deve ser abordado. Mas nós estamos fazendo um recorte mais psicológico, emocional, no plano da individualidade. E neste sentido, nós vamos considerar a vergonha como uma resposta emocional que faz parte da condição humana, mas também a vergonha que se torna uma questão problemática, quando ela se torna ou se transforma numa identidade. Então a pessoa se torna como que uma pessoa envergonhada. No último programa nós apresentamos, em linhas gerais, uma obra importante escrita por 2 psicólogos, sendo um deles uma psicóloga, a mais conhecida, que é a doutora Kristin Neff. Uma obra de psicologia clínica, baseada em estudos, em pesquisas acadêmicas, em torno do tema da autocompaixão. E aí, naturalmente, um tema que vai aparecer é o tema da culpa e também da vergonha. É um manual de autocompaixão como um recurso poderoso para manejarmos algumas emoções, como exatamente a vergonha, como a culpa, aquele sentimento de inadequação, a nossa tendência autocrítica severa, porque isso comprovadamente prejudica o nosso desenvolvimento emocional e nos coloca diante de desafios emocionais bem significativos. E hoje nós vamos, além de retomarmos esta obra, vamos apresentar um outro livro, um outro autor, que também nos ajuda
a pensar sobre o tema da vergonha. Antes propriamente de olharmos para esse autor, eu me recordo de uma página de Emmanuel, o amigo espiritual, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que propõe algumas reflexões importantes falando da culpa, da vergonha e um caminho espiritual. Naquela obra muito conhecida, muito citada, Pão Nosso. É a mensagem de número 136. A página se chama Conflito. Vale a pena nós consultarmos. Emmanuel coloca em epígrafe uma mensagem de Paulo aos Romanos, quando ele diz: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É uma passagem cristã bastante comentada pelos especialistas, pelos religiosos, e Emmanuel faz os seus comentários. É interessante nós observarmos que essa reflexão de Paulo se aplica a todos nós, que estamos num caminho espiritual, que queremos realizar esse mergulho interior para nos descobrirmos, nos revelarmos e mudarmos padrões. Padrões de agressividade, padrões de irritabilidade, de mágoa, são desejos de vingança, são pensamentos que não desejaríamos ter sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas fazem e falam. Enfim, nos deparamos com um mundo íntimo imenso. Na verdade, uma imensidão de conflitos. E Emmanuel comenta que nesse momento em que nos percebemos contraditórios, a contradição entre aquilo que nós lemos, aprendemos, muitas vezes falamos, e aquilo que nós fazemos. Nesse momento do testemunho, que não raras vezes nós vacilamos. Emmanuel diz que a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Isso faz parte do caminho espiritual. E Paulo detecta isso, porque foi a sua própria experiência. Emmanuel prossegue nos seus comentários, como disse, vale a pena nós consultarmos essa página. O que torna a vergonha um processo emocional tão desafiador, inclusive no campo espiritual? Porque normalmente ela está construída sobre as bases de um processo de autocrítica muito severa. A pessoa se desqualifica, não enxerga o seu valor como pessoa, ela se apequena diante de outros que são modelos, que são paradigmas, são exemplos de bondade, de perfeição na visão dela. Normalmente isso é uma idealização que ocorre nas relações humanas. Nós acreditamos que aquela pessoa está muito acima de mim, espiritualmente, moralmente, do ponto de vista ético, do ponto de vista emocional. A vergonha parte de uma certa desvalorização pessoal. É como se o indivíduo não se enxergasse nas suas qualidades, nos seus talentos, nos seus recursos. Normalmente vem de experiências infantis que foram difíceis, que ocorreram em contextos familiares problemáticos, desafiadores, disfuncionais, e a pessoa então cresce com uma certa sensação de inadequação. Ela cria um pacto de silêncio, pelo medo, pelo constrangimento. Como é que eu vou me expressar? O que eu tenho a dizer? Eu nem posso dizer. A vergonha tem sempre um tom de silêncio. E os pensamentos negativos, que são crenças básicas negativas muito comuns, como a doutora Christine Neff comenta na sua obra, são, por exemplo, não sou suficientemente bom, sou um idiota, eu sou uma fraude. Hoje em dia muitas pessoas falam, é como se eu fosse fake. Não sou desejado, sou anormal, tenho um defeito. Eu sou inadequado, indefeso, sou mau, não tenho valor, sou fraco, sou um fracasso, incapaz. Eu não mereço ser amado, não sou importante, sou impotente, eu nunca dou conta de nada. E as crenças vão por aí. A obra que nós apresentamos no último programa, no seu capítulo 17, trata do tema da vergonha. Manual de Atenção Plena e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser o seu melhor amigo.
A doutora Kristin Neff e o seu amigo Christopher Germer propõem exercícios importantes para lidarmos com a vergonha que nós sentimos. Porque a vergonha é mantida pelo silêncio, ela afirma isso, como falamos há pouco. E a autocompaixão é o antídoto definitivo para a vergonha. Então eles propõem uma forma mais bondosa e mais consciente de nós lidarmos com esses pensamentos de autodesvalorização, essas crenças negativas básicas, uma forma mais bondosa de lidarmos com os nossos próprios erros, acolhendo a nossa condição de humanos, porque uma emoção não me define, um fracasso não me torna um fracassado, um medo não me torna medroso, um erro não me torna uma pessoa defeituosa. Então, a prática da atenção plena com autocompaixão nos ensina a validarmos as nossas emoções, acolhendo todas as nossas experiências, validando tudo isso. Humanos, somos assim, cada um dentro do seu processo de amadurecimento. Então, o trabalho autocompassivo nos convida a essa atitude madura de autoaceitação e de maior delicadeza conosco. Um abrandamento da autocrítica severa e a capacidade de nos tornarmos flexíveis. É uma obra que merece a atenção. Mas no programa de hoje, como já tínhamos dito, nós vamos dar uma olhada num outro livro. O livro em questão é de Bradshaw e fala, naturalmente, do tema da vergonha. Ele é um conhecido, na verdade, ele foi um conhecido autor, educador, palestrante, apresentava programas de televisão nos Estados Unidos e autor de obras bem interessantes. John Bradshaw faleceu há alguns anos, com 83 anos de idade, mais ou menos, se eu não estiver enganado, e se tornou bastante conhecido nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, através da publicação, sobretudo, de duas obras bem importantes. Uma delas se chama Curando a Vergonha que Impede de Viver. Uma obra fundamentada, uma obra ampla, profunda, que aborda a vergonha sobre vários aspectos. E a outra obra dele, eu acredito que mais conhecida ainda, se chama Volta ao Lar. Como resgatar e defender sua criança interior. Também é uma obra excelente. Tem uma terceira obra chamada A Criação do Amor, a grande etapa do crescimento. Em dado momento ele diz assim: a vergonha em si não é má. É uma emoção humana normal. Com efeito, para a pessoa ser verdadeiramente humana, ela precisa ter o sentimento da vergonha. Ela nos fala e mantém dentro dos nossos limites humanos, fazendo com que saibamos que podemos cometer, e efetivamente cometeremos, erros, e que precisamos de ajuda. Nos faz ver que não somos Deus. A vergonha saudável é a base psicológica da humildade, é a fonte da espiritualidade. Descobrir que a vergonha, como emoção humana saudável, pode se transformar na vergonha como maneira de ser. E assim, assumir o controle de toda a nossa identidade. Ter a vergonha como identidade significa acreditar que nosso ser é imperfeito, que somos defeituosos como seres humanos. Quando a vergonha se transforma em identidade, ela se torna tóxica e desumanizadora. O trecho que nós lemos está logo no prefácio, nas primeiras linhas, quando ele apresenta o seu livro. E eu resolvi trazer para compartilhar com você, amigo ouvinte, porque ele propõe algumas reflexões bem importantes, que combinam perfeitamente com as orientações da doutora Kristin Neff, no capítulo que se refere à vergonha, como nós comentamos. Então, combinando aqui com as orientações e também o desenvolvimento das ideias aqui de John Bradshaw, é possível encontrar uma semelhança muito grande, porque Bradshaw nos convida a compreender que a vergonha em si mesma não é uma coisa ruim.
Claro, e o amigo ouvinte sabe disso, nós sabemos. É uma emoção humana, é absolutamente normal. Uma pessoa que não experimenta vergonha é uma pessoa que tem graves problemas mentais. E a vergonha, no seu sentido ético, por exemplo, é fundamental, porque eu me envergonho diante daquilo que uma sociedade não aprova, porque é um crime, porque não combina com a decência, com o equilíbrio, com o bom senso. Então é preciso um pouco de vergonha, sim, para não ferir os valores de uma sociedade, o modo como uma sociedade está organizada em bases de equilíbrio, de uma boa convivência. Então é preciso vergonha, um certo constrangimento. Isso é importante. Ao mesmo tempo, a vergonha, numa outra perspectiva, ela nos fala e nos mantém, usando as palavras de Bradshaw, dentro dos nossos limites humanos. Eu sei que eu sou imperfeito. Eu não sou defeituoso. Há uma diferença muito grande. Nós somos imperfeitos. Leonardo Boff diz uma coisa importante. Nós somos seres da incompletude. Claro, porque nós somos incompletos, somos imperfeitos. A perfeição, no sentido teológico, pelo menos, pertence somente a Deus. Neste sentido, a vergonha me faz lembrar que, efetivamente, eu cometo erros, eu preciso de ajuda, eu sou incompleto, eu sou imperfeito, eu não sou Deus. Ele chega a afirmar algo curioso, que a vergonha saudável é a base psicológica da humildade. Faz pensar, de fato, aquela vergonha saudável, não a vergonha patológica, doentia, que é sempre uma vergonha exagerada, tóxica, mas quando ela tem uma configuração, uma estrutura saudável, ela pode ser, inclusive, a base, o chão da humildade. Agora, o que é importante no texto de John Bradshaw é que ele, claro que não é o único autor que fala disso, mas ele apresenta de uma forma didática, e eu penso que de um modo conceitual correto, a vergonha como uma emoção humana saudável, em algum momento, dentro do histórico de vida da pessoa, a vergonha pode se transformar numa maneira de ser. Quer dizer, vergonha como uma identidade. Aí muda tudo. É quando a vergonha, então, assume o controle da nossa própria vida, do campo mental e do campo das emoções. Porque aí sim, eu passo a acreditar que eu tenho um defeito. Eu não sei viver, eu faço tudo errado, eu não sei lidar com as pessoas, eu não sou merecedor de amor, atenção, consideração. Eu sou defeituoso como um ser humano. E aí é quando ela se torna tóxica e desumanizadora. São palavras de Bradshaw. E a vergonha tóxica passa a ser insuportável. Há pessoas que, dentro do seu histórico de vida, por conta das experiências infantis, sobretudo, contextos familiares complexos, para ser mais exato, amigo ouvinte, contextos familiares disfuncionais, podem implantar no coração da criança, do jovem, uma vergonha tóxica. Ele afirma ainda que quando a vergonha se torna uma identidade, eu me torno, na verdade, uma pessoa envergonhada. Eu não só experimento vergonha em situações pontuais, específicas, o que é normal, eu me torno envergonhado. Alguém um dia chegou a afirmar que é como se o envergonhado precisasse pedir licença para estar no mundo, para viver. Porque em função de acontecimentos traumáticos, em muitos casos, nos contextos familiares mais problemáticos normalmente, quando a pessoa se torna envergonhada, ou seja, a vergonha é internalizada. Eu me torno envergonhado, a vergonha me domina. É como alguém que tem medo, por exemplo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é se sentir ou se considerar medroso. Eu tenho raiva, é comum isso. Você que me ouve também tem. Ter raiva é uma coisa.
Se tornar uma pessoa raivosa, isso é uma identidade. Então, amigo ouvinte, o que nós precisamos aprender é que emoção não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu sinto. Vergonha é o que todo mundo pode sentir, e de vez em quando é bom sentir mesmo, para evitar novos erros, para respeitar bastante o outro. Mas quando a vergonha se torna não apenas uma emoção normal, como o medo, a raiva, falamos aqui, mas se torna uma identidade, eu não tenho mais vergonha, é ela que me domina. Eu me torno envergonhado. E o que acontece nesses casos? Dentro desse processo psicológico, como eu sinto que o meu verdadeiro eu, a minha condição de pessoa humana, esse verdadeiro eu é defeituoso, tem um problema, tem um erro no seu funcionamento, então eu vou precisar de um falso eu que não seja defeituoso, que não tenha todas essas imperfeições. Então o que acontece? Se eu adoto um disfarce, um falso eu, então é como se eu deixasse de existir psicologicamente, emocionalmente. Que valor que eu tenho? Nenhum. Quem tem valor é o outro, aquele que eu idealizo, mas eu não sei que é uma idealização. Eu entendo que é isso mesmo. E nessa condição, a pessoa não consegue identificar as suas próprias necessidades. Do que eu preciso? Eu posso contar com a ajuda do outro, mas eu mereço isto? Para uma pessoa que internalizou a vergonha, como se fala, para o envergonhado, pedir ajuda é um sinal de fraqueza, porque ela aprendeu desde muito cedo, através desse falso eu, que ela não tem necessidades, digamos assim. Claro que tem, mas no processo de construção desse falso eu, ela passa a acreditar que não tem necessidades legítimas, autênticas. Então ela se esforça no sentido de atender às necessidades do outro, numa atenção que é sempre dedicada a essas figuras idealizadas. A pessoa se perde e muito raramente as pessoas percebem isso. Eu quero dizer, as pessoas que são idealizadas, ou amigos, parentes, familiares, nem sempre percebem isso, porque é tudo muito sutil. Mesmo a pessoa envergonhada normalmente não se dá conta disso. Precisa de um trabalho interior ou de uma ajuda psicológica para tomar consciência disso. Ela não pede ajuda porque, primeiro, ela não tem necessidades. Segundo, ela não merece essa ajuda. Então, quando ela se volta para o outro e se dedica e atende às necessidades do outro, ela se sente amada, ela se sente considerada, validada. E é muito comum nós confundirmos isso com humildade e com renúncia. A humildade é uma coisa, a autoanulação é outra. Renunciar o prazer pessoal em favor de alguém, isso tem muito valor. Mas a base disso tem que ser uma maturidade psicológica. Quando isso ocorre na imaturidade, na vergonha, por exemplo, porque é o nosso tema, eu me anulo, porque não é que eu me reconheça como mais um na humanidade, mais um filho de Deus. Não, eu não tenho valor. A humildade parte de uma base de autovalorização, de autorrespeito e de autoamor. A pessoa verdadeiramente humilde, ela gosta dela e ela abre mão dos seus desejos, muitas vezes, mas não tem um sofrimento pessoal. Na renúncia, não tem exatamente sofrimento. Eu renuncio porque eu entendo. Eu não preciso atender a todos os meus desejos. O outro tem seus direitos. Eu posso abrir mão em favor do outro, mas eu fico bem, eu tenho valor, eu não me desrespeito, eu não me violento, eu não me agrido. Há uma diferença aí que é muito importante, amigo ouvinte. Então o Bradshaw nos convida a essas reflexões que são reflexões graves. Elas, à medida em que eu vou lendo esse livro, que fala da vergonha, é um livro que mexe um pouco com a gente, porque um bom livro ele incomoda. Você não acha? Um bom livro tem que trazer uma certa inquietação, mas ao mesmo tempo
tem que apontar um caminho para soluções, para enfrentamentos saudáveis, e o livro faz isso. A outra parte do livro se chama A Solução, onde ele propõe reflexões muito maduras, inclusive exercícios, para nós tomarmos consciência de tudo isso e encontrarmos, primeiro, o nosso lugar aqui dentro da gente. E aí sim vamos encontrar o nosso lugar no mundo. Eu não tenho que pedir licença. Eu também faço parte do mundo. Eu integro a humanidade. E o autor nos lembra que amar e aceitar completamente a nós mesmos é a única base para sermos felizes e termos o amor de outras pessoas. Sem esse amor e a aceitação completos, estamos condenados à debilitante tarefa de criar um falso eu. É bem importante o que ele propõe no livro e vale a pena nós consultarmos. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.